A paz do Senhor. Graças a Deus, né, irmãos? Mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos estudando sobre a Santíssima Virgem Maria. Estamos estudando um artigo dogmático do Credo Niceno-Constantinopolitano, onde diz que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Então estamos estudando sobre a Virgem Maria. O seu lugar na igreja, o seu lugar na história, o seu lugar no mundo espiritual. A nossa rainha. Então, para que você vá entendendo tudo isso, se você está participando conosco agora, hoje, vá nas nossas aulas anteriores, porque nós estamos explicando muita coisa sobre a Virgem Maria. Acho que nós estamos a quarta ou quinta aula sobre a Virgem Maria. Então vá procurar para que você se intere do assunto, porque hoje é uma continuação do nosso estudo. Amém? Vamos lá. Então no nosso último encontro nós vimos que estávamos já rezando a Ave Maria, não é? A oração Ave Maria, cheia de graça, como o anjo falou, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Desculpa. Como Isabel falou, bendito é o fruto do teu ventre. Quem é o bendito fruto do ventre da Virgem Maria? Jesus, né? Aí o que aconteceu? Então a igreja já rezava, né? Santa Maria, Mãe de Deus. Nós estamos estudando esse termo. A Virgem Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então toda essa segunda parte da oração, a igreja já rezava. Mas foi no século XVI, né, que o Papa Pio V, ele oficializou a oração da Ave Maria nas duas partes, tá bom? Então depois nós vamos entender por que Maria intercede por nós, agora e na hora da nossa morte. No momento estamos estudando sobre o título, a Virgem Maria, Mãe de Deus. Então nós já vimos no nosso último encontro que a primeira a profetizar, cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo no Velho Testamento só era derramado sobre os reis, profetas e sacerdotes. Então, na visitação da Santíssima Virgem a Isabel, né, ali nós estamos no começo do Novo Testamento. Seria aquele encontro entre Velho e Novo Testamento, né, porque João Batista é o último dos profetas e estava no ventre de Isabel, que fica cheio do Espírito Santo, porque a sua mãe se enche do Espírito Santo e proclama que a Virgem Maria é mãe de Deus, porque ela diz, né, você vai lá em Lucas 1, né, lá no versículo 43, que ela diz, de onde me vem esta honra de vir a minha mãe do meu Senhor? Senhor era uma palavra só usada para Deus, então ela chama Maria, mãe do meu Senhor. O Senhor ainda era um embrião no ventre da Santíssima Virgem. Isabel não sabia que Maria estava grávida, ela foi totalmente profeta naquela hora, ela profetizou, ela proclamou o que o Espírito Santo a moveu a dizer, né? Então isso tudo é maravilhoso. Então a igreja sempre acreditou, não, Maria é mãe de Deus, né? Então a igreja, a nossa igreja católica, né, nós não temos dúvida sobre este título da Virgem Maria, esta realidade, né, sobre a Virgem Maria. Então você que é meu irmão, querido irmão católico, vamos entender um pouquinho da história da nossa igreja. O que a história, desde os primórdios, desde os primeiros séculos, vem nos ensinando, né? Porque a nossa doutrina foi formada com o passar dos séculos. Por quê? Quando Jesus sobe para o céu, ele diz, eu enviarei para vós o Espírito Santo. E o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Tenho coisas a dizer-vos e a ensinar-vos que vós não estáis preparados para ouvir. Mas o Paráclito virá, o Espírito virá e ensinar-vos-á toda a verdade. João capítulo 16, não é? E o Espírito veio sobre a igreja, né? Aí sim, o Espírito Santo foi derramado sobre todo ser vivo, sobre toda a carne, jovem, criança, ancião, velho, todos receberam o Espírito Santo como acontece até hoje. Não é? E o Espírito foi nos ensinando todas as coisas, e sobre os anjos, sobre a Virgem Maria, sobre o credo, esse credo mesmo que nós estamos estudando, os sacramentos, tudo foi nos explicado e revelado pela ação do Espírito Santo, né? Então, aqui também, vamos voltar então para o começo da nossa igreja.
Então, olha que coisa interessante. A igreja sempre acreditou, né, na profecia de Isabel. Maria é mãe de Deus. Mas o que começou a acontecer, né? Então, eu estou com um pouquinho aqui na minha mão, por isso que eu já recomendei a vocês, para que vocês comprem esse livro aqui do professor Felipe Aquino, A Mulher do Apocalipse, né? Tem muitos outros livros aqui que eu tenho, que eu estudo, mas esse é um livro muito bom, né? Então, ele diz bem assim: o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, no parágrafo 56, diz assim. Então aqui nós já vamos colocar para você ler comigo. Concílio Vaticano II, estamos no ano 1965, né? Aqui, quando o concílio foi encerrado, quando o concílio foi divulgado os documentos da igreja. Quis, porém, o Pai das Misericórdias que a encarnação fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser mãe de seu filho, para que, assim como contribuiu para a morte, a mulher também contribuísse para a vida. Amém. Então, nós já estudamos, por Eva o pecado entrou no mundo e por Maria a salvação entrou no mundo, não é? Mas o que aconteceu? Aconteceu que lá atrás, a nossa igreja, lá atrás no século IV, um sacerdote chamado Nestório, né? Então, Nestório, ele era patriarca de Constantinopla, era alguém importante na igreja, né? Ele teve a ousadia de declarar uma heresia, né? Algo que a igreja não acreditava, algo que a igreja nunca ensinou. E ele começou a ensinar. Olha o que ele dizia: porventura, pode Deus ter uma mãe? Neste caso, não podemos negar a mitologia grega que atribui uma mãe aos deuses. Imagina a confusão que isso causou, né? Porque Maria, né, ela é verdadeiramente mãe de Cristo, que é verdadeiro filho de Deus. Então, o que acontece? Agora, eu vou pegar o Catecismo da Igreja, pegue comigo o Catecismo da Igreja Católica, para que você tenha algo fundamental de doutrina do que o magistério, o Sagrado Magistério vem nos explicar sobre tudo isso. No parágrafo 466. Então, a igreja se reúne em concílio em Éfeso no ano 431. Então imagina, 400 anos de caminhada da igreja, né? 400 anos de caminhada da igreja, e a igreja com esse problema, porque em Constantinopla o patriarca estava ensinando que a Virgem Maria não era mãe de Deus. Então a igreja se reúne em concílio, em vários temas debatidos, né? E aí se tocou no tema sobre Maria, mãe de Deus. Então aqui no Catecismo vai nos explicar um pouquinho, né? Então olha só, diz assim: a heresia nestoriana via em Cristo uma pessoa humana unida à pessoa divina do seu filho. Isso já era uma outra heresia também que ele falava, que era o docetismo, né? Ele negava o corpo de Jesus, né? Então, negando o corpo de Jesus, tudo virava aparência. Então, Jesus não se encarnou, Jesus não estava na cruz, uma confusão. Mas isso nós vamos detalhar melhor quando estudarmos Cristologia, tá bom? Então, por isso que o Catecismo fala isso, né? Que a heresia nestoriana via em Cristo uma pessoa humana unida à pessoa do seu unida à pessoa divina do Filho de Deus. Porque isso a igreja nos ensina que Jesus ele é todo homem e todo Deus. Ele não é metade homem, metade Deus, ele é 100% homem e 100% Deus, né? Então a heresia dele já começou falando de Jesus também
né? Mas a igreja se levanta. Olha o cuidado da igreja, porque a igreja é a fiel depositária dos ensinamentos de Jesus, da doutrina. Ela é guardiã do sagrado depósito da doutrina. Então a igreja se reúne para falar: católicos, igreja, a verdade não é o que Nestório está proclamando, a verdade é outra, né? Então continua. Diante disto, São Cirilo de Alexandria, né, e o terceiro concílio ecumênico reunido em Éfeso em 431 professam que, então olha só, São Cirilo de Alexandria, ele se levanta porque ele era um grande, né? Eu vou ler mais coisas sobre São Cirilo, né, de Alexandria. Ele estava nesse terceiro concílio ecumênico em Éfeso, né? E ele, o Santo Padre lá presente, todos os que estavam presentes, né? Eles confessaram que o verbo é Jesus, o verbo unindo a si, na sua pessoa, uma carne animada por uma alma racional, se tornou homem. Porque Jesus era só Deus, né? Então ele unindo a si, na sua pessoa, uma carne animada por uma alma racional, e isso ele foi herdando do corpo de Maria, né? Porque ela fica grávida, ela engravida de Jesus, né? Pela ação do Espírito Santo. A humanidade de Cristo não tem outro sujeito senão a pessoa divina do Filho de Deus. Então, o Jesus humano não tem um outro sujeito, né? Ele é um sujeito só, uma personalidade só, uma pessoa só, né? É a pessoa divina do Filho de Deus, que a assumiu e a fez desde a sua concepção. Por isso, o Concílio de Éfeso proclamou em 431 que Maria se tornou de verdade mãe de Deus. Olha o dogma aí. De verdade, mãe de Deus, pela concepção humana do Filho de Deus no seu seio. Mãe de Deus, não porque o Verbo de Deus tirou dela a sua natureza divina, mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado dotado de uma alma racional, unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Amém? Olha que lindo isso, e vamos continuar o nosso estudo, né? Então, como nós falamos que São Cirilo estava ali presente, né? Eu quero ler um trecho do que São Cirilo apresentou no concílio, né? Agora eu já estou com outro livro, se você tiver a curiosidade de comprá-lo também, Sagrada Tradição, também do professor Felipe Aquino. O professor Felipe é tão maravilhoso que ele consegue reunir nos seus livros o que há em vários livros de estudo, né? Então, para mim, fica mais fácil pegar os livros e aqui já tem o que eu quero. Então, olha só, a igreja presta à Virgem Maria, de acordo com tudo que a igreja nos ensina, um culto de hiperdulia, né? E o que é dulia? Dulia significa veneração e latria significa adoração. Por isso que nós não podemos cair na idolatria, né? Adorar ídolos, ídolo, latria, adoração. Então, idolatria... Deu para entender? Então, nós temos um culto de dulia na igreja, que significa veneração. Então, nós prestamos um culto de veneração aos santos, né? Aqueles que nós sabemos que entregaram a vida por Jesus, se santificaram e a todo aquele processo de canonização. Bom, para a Santíssima Virgem, nós prestamos um culto de hiperdulia, não é? Então, hiperdulia, uma veneração especial. E aqui São Cirilo, né? Ele disse isto. Olha que coisa mais interessante. São Cirilo, então como nós falamos, o concílio foi no ano 431. Então ele era desta época, né? Do ano 300, do ano 400 ali, São Cirilo, bem próximo dos apóstolos.
né? Então ele diz assim: causa-me profunda admiração haver alguns que duvidam em dar à Virgem Maria o título de Mãe de Deus. Realmente, se nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, por que motivo não pode ser chamada de Mãe de Deus a Virgem Santíssima que o gerou? Esta verdade nos foi transmitida pelos discípulos do Senhor. Olha isso! Esta verdade nos foi transmitida pelos discípulos do Senhor, embora não usassem essa expressão. Assim fomos também instruídos pelos santos padres. Estamos na patrística, né? Os santos padres, aquela época que vai do século I ao século VI, VII, onde eles dão toda a noção de doutrina para nós. Aí ele cita, né, os santos padres. São Cirilo citando os santos padres. Em particular, Santo Atanásio, do ano 290. Nosso pai na fé. Então, em particular, Santo Atanásio, nosso pai na fé. De ilustre memória, na terceira parte do livro que escreveu sobre a santa e consubstancial Trindade, dá frequentemente à Virgem Santíssima o título de Mãe de Deus, né? Então, nessa obra de Santo Atanásio, lá nos finais do século II e início do terceiro, então Santo Atanásio era chamado de pai na fé. Ele escreveu sobre a santa e consubstancial Trindade, e escrevendo sobre a Trindade, ele dá frequentemente à Virgem Maria o título de Mãe de Deus. Vejo-me obrigado, palavras de Santo Cirilo ainda, vejo-me obrigado a citar aqui as suas palavras que têm o seguinte teor: a Sagrada Escritura, como tantas vezes fizemos notar, tem por finalidade e característica afirmar de Cristo, Salvador, essas duas coisas, que Ele é Deus e nunca deixou de o ser, visto que é a palavra do Pai, seu esplendor e sabedoria. E também que nesses últimos tempos, por causa de nós, se fez homem, assumindo um corpo da Virgem Maria, Mãe de Deus. E aí continua, né? Ele vai falando, ele vai explicando que a Santíssima Virgem é Mãe de Deus. E daí, né, ele, nesse mesmo concílio, ele proclama: salve, ó Maria, Mãe de Deus, venerável tesouro do mundo inteiro, lâmpada inextinguível, coroa da virgindade, cetro da verdadeira doutrina, templo indestrutível, morada daquele que lugar algum pode conter, Virgem e Mãe, por meio de quem é proclamado bendito nos santos evangelhos, o que vem em nome do Senhor. Salve, ó Maria, tu que trouxeste em teu sagrado seio virginal o imenso e o incomensurável e o incompreensível. Por ti é glorificada e adorada a Santíssima Trindade. Por ti se festeja e é adorada no universo a cruz preciosa. Por ti exultam os céus, por ti se alegram os anjos e os arcanjos, por ti são postos em fuga os demônios, por ti cai do céu o diabo tentador, por ti é elevado ao céu a criatura decaída. Nós, né? Por ti todo o gênero humano, sujeito à insensatez dos ídolos, chega ao conhecimento da verdade. Por ti, o santo batismo purifica os que creem. Por ti, recebemos o óleo da alegria. Por ti, são fundadas igrejas em toda a terra. Por ti, as nações são conduzidas à conversão. E que direi mais? Né? E aí ele continua a carta. Então, é muito sério. São Cirilo, e nesse concílio, né, foi já se expressando, foi já se explicando, e a igreja a partir de então ouvem, né, e dizem: não, para que não haja mais dúvida, nós precisamos proclamar o dogma, para que os católicos não tenham mais dúvida. E aí, como nós estudamos no catecismo,
Amém? Então, no nosso próximo encontro, hoje eu citei São Cirilo. No próximo encontro nós vamos citar outros grandes da igreja. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São Boaventura. Eu vou mostrar tudo para vocês. Então, isto é história da nossa igreja, que nasce do coração transpassado de Jesus, não é? E tem toda a sua história até hoje. Amém? Então, queridos e amados irmãos católicos, não tenhamos medo de prestar à Santíssima Virgem um culto especial, de hiperdulia, que é de uma especial veneração. Claro que nós não podemos adorar a Virgem Maria, né? Não podemos cair na idolatria. Então, tudo que nós obtemos de Deus é pela intercessão da Virgem, mas quem concede é Deus, não é? Então, não tenha medo de se relacionar com a Virgem Maria, viu? E com o tempo você vai entendendo melhor. Nos nossos próximos encontros, estudaremos a intercessão da Virgem Maria por nós. Amém? Muito obrigado. Fiquemos com Deus. Fique bem. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.